Eu acabei, gente, esquecendo, né, de comentar com vocês. Eu não falei todos os movimentos, né, que ajudaram na repercussão da ciência, né, no avanço da ciência conforme a gente tem hoje, mas eu esqueci de citar um, né, que nós estamos no quarto período dele, né, que é a Revolução Industrial, né, que dizem que hoje estamos no quarto período, né, da Revolução Industrial, a Revolução Científica, né, que também com a manufatura de vários produtos, né, com o avanço, a Revolução Industrial acabou ocasionando em um avanço tecnológico também, né, claro. É um marco assim, muito importante que eu não posso, né, deixar de falar, né, nele, que estamos na quarta era, né, da Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica, né. Quando a gente fala em ciência, outro adendo aqui, tá, gente? Quando a gente fala em ciência, né, que eu falei com vocês sobre a questão do laboratório, e que a ciência está em todo lugar, em toda área, né? Toda área que há um processo de investigação, né, que há uma investigação científica, né, aquilo é ciência, né? A ciência está em toda a área. E só que quando eu falei com vocês, né, sobre essa questão, eu não comentei sobre isso, né, que a ciência ela está ligada sim à tecnologia, né? A tecnologia, para que a tecnologia surge, né? A tecnologia é uma maneira mais fácil, né, de se produzir algo, de se fazer algo, de se trabalhar com algo, tá? Não adianta, do mesmo jeito que a ciência, a gente pensa em ciência, a gente não pode pensar, a gente pensa, mas a gente não pode pensar na ciência só lá dentro do laboratório, né? A tecnologia não é só aparatos digitais, não é só internet, não é só virtual, não é só realidade, né, realidade aumentada, né, realidade virtual. A tecnologia ela surge como um método mais fácil para se produzir algo, para se fazer algo, tá? Pode ser isso também em qualquer área, tá? Pode ser um cara lá capinando um lote, tá? Se ele está batendo com a enxada direto e não está dando resultado, se ele vira a enxada para bater, né, e ele vê que aquele método é melhor para ele capinar, isso é tecnologia, tá? Ele está usando um método que está facilitando a vida dele, que está facilitando um trabalho dele, tá? Isso é um professor meu de economia da PUC que frisava isso muito com a gente, tá? Tecnologia não são somente aparatos digitais, não, tá? Tecnologia é tudo aquilo que serve para facilitar a sua vida, né? A gente atribui isso, né, aos meios digitais porque eles facilitam muito a nossa vida. Mas às vezes uma coisa boba, simples que você descobre é tecnologia. Aquilo facilitou sua vida, então é tecnológico, tá? Você obteve conhecimento para fazer aquilo de uma maneira mais fácil, né? Tá vendo como que a ciência e a tecnologia estão, né, ligadas, né, vinculadas uma na outra. Então, né, qualquer área, né, retomando, qualquer área que você descubra algo, né, que você tem uma indagação que resulte em um processo, né, de investigação, né, que você obtenha dados que vão responder uma pergunta, é considerado ciência, tá? E para entrar na questão dos métodos, né, da metodologia agora, como, né, a metodologia vem para te auxiliar a responder a sua indagação, né? A responder o porquê, a responder, é meio que um lead, né? A metodologia te ajuda a responder o porquê, o como, o onde, né? O quantos, né? Acho que o quantos vocês vão usar bastante, tá? Então, assim, a metodologia vem para te ajudar a descobrir o que você quer, né? Porque se você tem uma pergunta, tá, eu quero saber isso assim, assim, como que você vai chegar até a resposta que você quer? Como você vai obter os dados que você quer, né? Aí eu quero saber quantos alunos da sala têm medo do escuro. Como que você vai, né, obter essa informação? Como que você vai chegar ao resultado que você quer, né? Lembra que são lembra as quatro fases aí, né? Da hipótese, né? A hipótese, a pesquisa, a análise e a comprovação. Como é que você vai comprovar o que você quer? Você vai só você não pode simplesmente julgar uma pergunta no ar e inventar uma resposta para ela. Isso não é ciência, isso não é investigação, isso não é processo científico, entendeu? Então, assim, eu acho que 50% da sala tem medo do escuro. Não. Né? O conhecimento, a investigação científica, ela vem justamente para tirar esse achismo.
Ah, eu acho. Não, você não acha nada. Você tem que me comprovar. É a quarta fase, né? Você tem que me comprovar isso que você está falando. Você tem que me comprovar que 50%, né, do nono ano tem medo do escuro. Como que você vai me comprovar? Até cruza os braços, ó. Como que você vai me comprovar isso? Através da pesquisa, entendeu? Através da metodologia que você vai utilizar para captar os dados, para esses dados serem analisados e você me comprovar isso que você quer, né? Não, professor, mas que bagunça, que eu não estou entendendo nada que você está falando. Calma, gente, vocês estão entendendo sim, tá? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo, tá? Essa questão do acho, inclusive, né, quando você vai para a faculdade, que você faz o seu trabalho de conclusão do curso, independente da área, né? Se é uma graduação, que você faz a monografia, se é uma especialização ou pós-graduação, que você também faz a monografia, no mestrado você faz a dissertação, né? No doutorado você faz a tese, né? Isso tudo, né, são textos científicos, tá? E que não são resultado de um achismo. Eu acho que isso... Não, você vai lá, você pesquisa, né, você corre atrás para poder provar, né, ou não aquilo que você colocou como hipótese sua. Né? Estou falando isso para a gente chegar, né, para falar com vocês que o acho, né, no texto científico não existe acho, tá? Não existe acho, é tudo comprovado cientificamente, tá? Comprovado através de dados, através de artigos, através de livros, através de autores, né? Por exemplo, aquele texto que nós lemos da vacina, né? Quais que são as características daquele texto? Né? Voltando à questão né, dos gêneros e subgêneros lá, né? Qual que é a característica? Ó, você pode perceber, né, vocês vão lembrar, que aquele texto da vacina ele é totalmente fundamentado. Ele é totalmente embasado em algo. Ele é embasado no livro lá que o cara cita, ele é embasado em um outro artigo, o cara fala de uma outra pesquisa que estava fazendo questão da vacina, né? Que embora as vacinas tenham sua vida útil, quanto mais você vacinar é melhor, né? Então, assim, a característica, né, a principal característica do texto científico é essa. Ele não existe achismo no texto. Eu acho que isso... Não, você não acha, você tem que me comprovar. Você tem que ter certeza, tem que pegar autores, né, trabalhos científicos que comprovam aquilo que você quer dizer. Tá? Você tem que embasar, você tem que sustentar aquilo, né? Então, o trabalho científico, ele acaba sendo repartido, né? Ele tem algumas características, ele acaba sendo repartido, né, em algumas partes, é claro, e nós podemos falar que cada uma dessas partes são uma característica, tá? Por exemplo, você começa o seu trabalho científico justificando. Ó, professor, eu quero pesquisar isso. Vamos lá, isso que eu quero que vocês façam para mim. Ó, professor, eu quero pesquisar isso assim, assim, né? Porque eu acho que é importante isso assim, assim. Eu quero saber. Mesmo que não seja importante para a humanidade, para a universidade, para o colégio, é importante para mim. Eu quero saber, tá? Eu quero saber isso assim, assim da sala. Tá? Eu quero saber isso assim do colégio. Eu quero saber isso assim da cidade, né? Então você tem que primeiro justificar. Qual o seu interesse pela escolha do tema? Justifica para mim por que você quer pesquisar isso, por que você quer voltar os seus olhares para isso, né? Isso seria a primeira coisa, tá? Segunda coisa, problema, tá? Você cria uma pergunta, tá, em cima do que você quer fazer, do que você quer pesquisar. Em cima, mais ou menos aquilo que eu falei com você, né? Quantos, né? Como que isso ocorre, por que que isso ocorre, quantas pessoas fazem isso assim assim, né? O que é isso assim assim, perdão. Então essa problematização, essa pergunta é que dá o pontapé inicial, né, para o seu trabalho, tá? Então tem que haver uma problematização, sim. Do mesmo jeito que lá no ensino médio, quando vocês estiverem comigo lá ano que vem, né, que na introdução você tem que pôr o problema, você tem que problematizar o tema, né, você tem que fazer isso no Enem também, que geralmente já é um problema mesmo que eles dão, né, mas você tem que enfatizar isso, vocês vão criar, né, vocês vão justificar e criar um problema para mim dentro daquilo, uma questão que você quer que seja respondida, né, com a sua pesquisa, com o seu processo, né, de investigação, tá? Terceira coisa que nós vamos precisar, de uma hipótese. Você já justificou para mim que você quer pesquisar isso, né, determinado assunto, determinado tema, determinada área. Você já colocou o problema para mim, você perguntou aquilo que você quer que seja respondido com sua pesquisa, e agora você vai para a sua terceira parte, que é a hipótese. Ó, professor, eu acho que isso é assim, assim, assado. Eu não sei, é a minha hipótese, né?
qual que é a sua hipótese? A minha hipótese é essa, assim, assim. Eu acho que ocorre isso e isso. Eu acho que tantos alunos, assim, assim. Eu acho... o achismo, só cabe o achismo, eu acho, na hipótese. Tá, gente? No texto científico não cabe. Tá? Eu acho, na apostila de vocês, inclusive, fala sobre isso também. Né? Eu acho que a resposta é essa. Por que você acha? Porque você não tem certeza. Você não fez a pesquisa ainda para saber, você ainda vai fazer. Né? Então, ó, eu acho que é isso assim, assim, assado. Aí cabe, né, essa questão do achismo. Né? É a sua hipótese. Tá? Então, assim, primeiramente, nós temos essas três coisas. Né? A justificativa, o problema e a hipótese. Aí você parte para a pesquisa. Né? Ó, a pesquisa, do que você precisa para realizar a sua pesquisa? Você precisa de métodos. Né? O que são esses métodos? Esses métodos são os meios, são os caminhos, né, que você vai percorrer, que você vai aplicar para poder chegar no objetivo que você quer. Né? Para responder a pergunta que você colocou, para ver se comprova ou não a sua hipótese. Se a hipótese é aquilo que você achava que era ou não. Tá? Na, no meio acadêmico, né, nós temos várias técnicas de pesquisa, vários métodos de pesquisa. Né? Eu tenho uma empresa de consultoria acadêmica, não sei se eu falei com vocês, o professor Júlio, que trabalha no colégio, é um dos nossos sócios também, e a gente corrige, né, trabalho toda semana, todo mês, né, dissertações, tese, monografia, e cada pessoa, né, cada cliente nosso utilizou um determinado método, né, uma determinada técnica para poder, uma metodologia, para chegar naquela hipótese que ele tinha, para confirmar ela ou não, para responder o problema que ele tinha, né, ou não. Tá? Existem várias técnicas de pesquisa. Tá? Tem a observação participante, questionário, entrevista estruturada, o estudo de caso, levantamento histórico, levantamento bibliográfico. O ano passado nós corrigimos uma tese de doutorado que o cara falava sobre o estudo dela sobre ferrovia em Minas Gerais. Então ele fez vários levantamentos bibliográficos, tá? Foi um levantamento bibliográfico histórico. Ele foi em várias cidades, procurou em várias bibliotecas que falavam sobre a questão das ferrovias passando pelas cidades em Minas Gerais, né? Porque várias cidades, né? A maioria das cidades de Minas Gerais, elas se expandiram devido à ferrovia, né? Que passava nessas cidades. Estudaram história devem, né, ter noção disso. Então, assim, a metodologia que ele usou, né, além dos autores, que é a pesquisa bibliográfica, ele usou a pesquisa, né, documental. Né? Ele foi atrás de documentos históricos para saber quando que a ferrovia tinha passado naquela cidade, até quando aquela ferrovia, né, tinha se mantido ativa, qual que era a região, qual que era a rota que os trens percorriam, entendeu? Então, assim, para cada tipo de pesquisa, há um tipo de método, tá? Para aplicar, para responder aquilo que você quer. No caso de vocês, a apostila inclusive menciona isso também, né? Que é a questão da pesquisa em loco. A pesquisa para ser feita, para ser respondida, ela não tem que ser em loco. Ela não tem que ser ao vivo, de corpo presente ali, não. Tá? Hoje em dia, várias pesquisas são feitas por e-mail, por videoconferência, entendeu? Através disso, você acaba conseguindo os dados, né, que você quer para responder a pergunta, né? Para responder a pergunta que você quer e para justificar ou não a sua hipótese, entendeu? Então, para que isso ocorra, a apostila também fala sobre a questão da pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, né? De bibliografia. Você precisa de autores, nem que seja a apostila do Bernoulli, tá? Para embasar, para falar o que você quer falar, tá? A pesquisa bibliográfica, ela não pode ser deixada de lado, tá? Ela vem dentro daquilo que você está falando. Segundo o autor Jordano Trindade, isso é assim, assim, assim. Né? Isso está dentro da minha pesquisa, porque eu também quero comprovar que isso é assim, assim. Aí, justifiquei, usei um autor, né, me citei, ótimo, né? Mais exibido impossível, arrogante. Me citei para justificar algo que eu estava falando, né? Então, assim, esses métodos vocês vão usar praticamente a pesquisa bibliográfica, que ela é, né, universal, não tem como você sugerir, a apostila de vocês manda vocês usarem, tá? A pesquisa bibliográfica, e eu creio que, né, com a questão do coronavírus, né, e é um método fácil também, vocês podem usar
a entrevista estruturada, né, que é um questionário, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, né, é, para determinado público-alvo, né, que você quer que responda aquilo, para você obter dados, para esses dados serem analisados, né, e você ter a resposta para a sua pergunta, que é a sua conclusão, né, que é a sua comprovação. Tá? Por exemplo, como que isso é feito? Né? Por exemplo, retomando esse exemplo que eu dei, que é um exemplo bobo, por favor, não faça sobre ele, queiram, né, vão para outro lado, esse não. Por exemplo, a questão, eu quero saber quantos... justificativo, eu acho que o medo, né, é inerente ao ser humano, adendo, o que é inerente? Né? Que é em consonância, né, que depende daquilo. O medo é inerente ao ser humano, o medo faz parte do ser humano. O justificativo, o medo é inerente ao ser humano. Então, minha pesquisa vai partir para cima do medo. Né? Por exemplo, a casa amaldiçoada lá, né, que o cara faz a pesquisa, leva o pessoal para uma casa, né, para estudar o sono, mas na verdade ele quer estudar o medo que as pessoas têm. Né? Então, é uma justificativa. Né? Professor, eu quero falar sobre o medo. Justificativa minha é que o medo é importante para a pessoa, para a sobrevivência do ser humano. Beleza. Qual que é o problema seu? Eu quero saber quantos alunos do 9º ano Águia de Prata têm medo do escuro. Quantos têm medo de fantasmas? Quantos têm medo de lobisomem, de vampiro? Ok, selecione isso, né? Faça a pergunta. Aí você vai para a sua hipótese. A minha hipótese é de que a maioria dos alunos, 70%, 80% dos alunos tem medo do escuro. Ou tem medo de lobisomem, tem medo de vampiro, tem medo, né, do que for. Né? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um questionário, não uma pergunta. Fulano, você tem medo do escuro? Ou fulano, você tem medo de vampiro? Você tem medo de lobisomem? Né? Aplica, né? Você vai perguntar isso e você vai obter as respostas sim ou não. Né? Através dessas respostas, né, você vai fazer uma análise, 30 alunos, 50%, 15 alunos responderam que tem medo, 15 alunos responderam que não tem medo. Ou então é 50%, 50%. A minha hipótese era de que 80% tinha medo do escuro, medo do lobisomem, medo de vampiro, medo de fantasma, e apenas 50% tem. Não foi comprovada a minha hipótese, mas eu acabei descobrindo que 50% da sala tem medo disso. Tá? Isso é científico, comprovei, professor, 50% tem medo. Não é o 80% da minha hipótese, 75%, 70%, 80%, mas é 50%. Isso é um dado científico. Tá? Isso é um dado científico. 50% dos alunos do 9º ano do Colégio Águia de Prata tem medo do escuro, ou tem medo de fantasma, tem medo do lobisomem, seja o objeto que for. Entendeu? Isso é científico. Tá? Vocês verem que eu estou dando um exemplo bobo, né, sutil, bem precário, mas é para vocês verem que vocês conseguem fazer ciência. Tá? Vocês não têm que estar lá dentro do laboratório. A ciência é feita em qualquer área, né, onde cabe um processo investigativo. E isso é um processo investigativo. Entendeu? Então não vou estender mais aqui, tá, nessa questão do método. Vocês podem usar esses dois métodos. Tá? O levantamento bibliográfico, para falar daquele assunto que vocês querem, e a entrevista, né, que eu acho que é uma boa coisa também para vocês chegarem no objetivo de vocês, ou não. Tá? Eu vou parar aqui, esse pedaço, e no próximo trecho agora eu vou mostrar algumas pesquisas realizadas pelos alunos para vocês terem noção de como fazer. Não vou pedir vocês fazerem uma monografia, tá? Nem um artigo científico que eles fizeram. Tá? Mas como vocês têm que fazer um texto científico, eu quero pelo menos uma lauda de um texto científico. Quero que vocês pensem em algo para fazer. Tá?